Oi, família! Eu tô aqui hoje para compartilhar fatos muito importantes sobre o desenvolvimento da sua criança. É um aspecto que, se não for bem desenvolvido, ele vai fazer muita falta na vida do seu filho agora e na vida adulta. A gente também vai compartilhar maneiras de estimular esse desenvolvimento para garantir que a sua criança tenha sucesso nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Agora, antes de começar o assunto, se você quiser acompanhar o conteúdo desse vídeo com o texto do artigo que a gente escreveu, dá uma pausa aqui no vídeo e clica no link do artigo que está aqui na descrição. Você pode ler enquanto escuta se quiser, ou você vai poder acessar esse conteúdo escrito sempre que você quiser. Tá, agora vamos começar a falar sobre o que a gente veio para falar hoje. Muito natural para a criança desenvolver o seu sistema motor. Até mesmo uma criança que ela é portadora de alguma deficiência física que afeta o seu sistema motor, em muitos casos ainda assim ela consegue ser estimulada e desenvolver o seu melhor potencial, a sua motricidade grossa e fina. Na motricidade fina, existe um aspecto que é muito importante e que vai ser essencial no desenvolvimento da criança. É o movimento de pinça. O movimento de pinça, o que ele é? É o simples movimento do dedo polegar e do dedo indicador para segurar, manusear objetos. Então é bem simples, não é? Bem, ele é simples para a gente, nós que somos adultos e que fazemos isso naturalmente. Para nós que não temos nenhuma dificuldade em abotoar um botão, em usar o mouse do computador, segurar uma caneta. É muito natural para nós adultos, mas para uma criança que está nesse processo de desenvolvimento, ser capaz de realizar isso é uma conquista muito grande. Conseguir desenvolver essa conexão muito importante do cérebro e do sistema motor, até trabalhando nesses músculozinhos pequenininhos aqui, é um passo muito essencial para a criança aprender a explorar o mundo à sua volta, para o seu aprendizado, para desenvolver a sua independência. Então, o movimento de pinça é muito mais complexo e profundo do que a gente imagina. Esse movimento de pinça, ele se desenvolve através de fases, como vários outros aspectos do desenvolvimento da criança. Então vamos falar um pouco das fases desse desenvolvimento. O desenvolvimento da motricidade grossa, fina, da criança já começa antes mesmo dela nascer. Por exemplo, por volta do 20º mês da gestação, o bebê ele já é capaz de fechar os dedinhos da mão dentro do ventre. E aí, a partir desse momento, começa a se desenvolver e se manifestar aquele reflexo de preensão palmar, que continua, obviamente, nos primeiros meses da criança, que é quando a criança agarra, assim, com força, qualquer coisinha que vem na mão. É tão bonitinho, né? É que você vem com o dedo ou com alguma coisa e o bebezinho agarra. Com força, inclusive. É um reflexo automático. Ele é até, muitas vezes, linkado com o instinto de sobrevivência e que também ele favorece muito esse contato afetivo. Então, a gente já vai começando por aí, né? É o que a gente chama de reflexo de preensão palmar. Existem vários outros reflexos em que envolvem a motricidade nessa fase, mas a gente está comentando esse aí. A partir de mais ou menos 3 meses, antes de continuar, é importante lembrar que o processo tem até algumas idades que são determinadas através de estudos, mas que podem variar de criança para criança, só para você ter isso em mente. Mas então, a partir dos 3 meses de idade, mais ou menos, a criança começa a ter consciência das suas mãozinhas. Ela começa a abrir as mãozinhas, olhar, ela começa a colocar a mãozinha na boca, começa a tentar segurar as coisas, pegar as coisas que estão ao seu redor. E por volta dos 5 meses ela começa a conseguir segurar mesmo os objetos na sua mão. De um jeitinho assim, tal, é tão bonitinho. A criancinha já começando a segurar, sempre levando na boca. Entre os 6 e os 8 meses, o movimento da criança vai começando a ficar mais complexo.
e aos poucos ela consegue segurar os objetos com os 4 dedos contra o polegar, assim, tá vendo? E aí a criança também começa aos poucos a conseguir passar os objetos de uma mão para outra, que também é um movimento mais complexo. Agora, no processo específico do aperfeiçoamento motor aqui da mão, existem alguns tipos de movimento na hora de segurar os objetos que eles vão se aperfeiçoando até chegar no movimento de pinça. Então, voltando um pouquinho, falando dessa parte quando a criança consegue segurar o objeto com a mão inteira. Ela consegue segurar aqui a ponta dos dedinhos apertando contra a palma da mão. Esses objetos eles ainda não podem ser pequenos, ainda não podem haver movimentos mais detalhados, mas ainda já é um processo chegando lá. Aí, como a gente falou, a criança começa aos poucos a conseguir segurar mais com a ponta dos dedos. A criança depois consegue curvar a pontinha dos dedos assim e puxar na direção dela, fazendo um movimento de rastelo. E já é um movimento mais elaborado, um movimento que usa uma musculatura mais focalizada da mão. E aí, depois disso, a criança vai conseguindo aos poucos usar menos dedos até ela conseguir realizar um movimento bem próximo ao movimento de pinça, do qual o completamente desenvolvido, no qual ela já usa o dedo indicador e o dedo polegar, mas ela ainda não usa a falange distal, a pontinha, ela usa a falange média, essas partezinhas daqui. Mas já está indo aí nesse processo e ela sim já consegue começar a segurar objetos cada vez menores. Por volta de 8 a 10 meses, esse processo ele já chegou a um ponto no qual o bebê já consegue segurar e manusear objetos, não só assim, mas com a ponta do dedo. E chegamos finalmente no tão esperado movimento de pinça. Agora, então, esse bebê consegue segurar objetos menores, consegue manusear esses objetos com mais precisão. E é muito legal conseguir ver isso. É uma vitória muito grande para a criança desenvolver um movimento de tal complexidade, sabe? A gente, como falou antes, não leva em consideração o quão importante, que passo, sabe? Que ápice no desenvolvimento da criança que é poder fazer isso, mas é. E aí, quando a criança consegue começar a manusear objetos menores, é a hora que os pais têm que ficar 25 horas por dia atentos para ver se essa criança não vai segurar um objetinho, não vai colocar na boca ou enfiar na orelha, no nariz, porque agora ela pode. Então, mas ainda não tem noção do perigo, então é muito importante ficar de olho. Muitos pais nessa fase, infelizmente, têm medo da criança fazer isso, e é óbvio, é válido ter esse medo, mas aí tira todos os objetos pequenos, nunca deixa a criança manusear objetos pequenos e nunca permite a criança desenvolver esse aspecto tão importante. Então, a gente recomenda que não faz isso. Tira um tempo, se você não pode estar sempre supervisionando a sua criança, você também é filho de Deus, você também tem que fazer outras coisas. Pega, então, tira momentos nos quais você pode estimular a criança com atividades nas quais ela possa fazer esses movimentos. E mais pra frente a gente vai falar um pouco de atividades assim, mas não deixa de colocar essa oportunidade para sua criança de desenvolver o movimento de pinça, tá? É muito interessante notar também que agora que ela vai desenvolvendo isso, vai conseguindo segurar os objetos, até mesmo antes, né, ela ainda não conseguiu entender o conceito de soltar muito bem. Para ajudar a criança a desenvolver isso melhor, a conseguir aprender isso, você pode pegar e colocar a mão embaixo do objeto e oferecer um apoio, né, para o peso desse objeto. Aí o musculozinho dos dedos consegue relaxar e aí vai ficando gradativamente mais fácil para a criança conseguir soltar com mais facilidade.
E aí, nisso que ela vai aprendendo a soltar, ela começa a jogar as coisas. E é uma maneira dela poder correr lá e pegar de novo pra ir treinando esse movimento de pinça. Fantástico, né? As crianças, como elas fazem isso, como esse desenvolvimento vai acontecendo de maneira tão natural, se a criança tem a chance de fazer isso. E entre 12 e 15 meses, a criança ela já aprendeu a soltar melhor, ela já até mesmo tem um controle melhor da pressão que ela exerce da ponta do polegar e da ponta do dedo indicador. E assim ela consegue manipular melhor, controlar melhor o peso, o tamanho do objeto. Ela tem a habilidade de adaptar melhor a isso. E vai se tornando cada vez mais complexo esse movimento e esse desenvolvimento da motricidade fina da criança. Então, agora que a gente sabe o quão importante é o desenvolvimento desse aspecto, né, do movimento de pinça, seria muito bom a gente saber algumas atividades, né, que ajudem a estimular esse movimento. Mas antes de falar um pouco sobre essas atividades, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para ativar o sininho, para receber notificações quando saírem vídeos novos, para curtir esse vídeo, para mandar para mães e pais que você conhece que vão curtir esse conteúdo. Porque, como a gente sempre fala, essa informação ela é de valor para você, ela vai te ajudar com a sua criança. Então, seria muito legal você compartilhar isso para também ser de valor para outras pessoas que são importantes para você. Assiste também um vídeo que a gente fez, a gente está lançando essa semana, de uma atividade chamada My Little Bird, que ela, além de ensinar um montão de inglês, óbvio que é o objetivo do nosso canal, ela também se foca nesse desenvolvimento do movimento de pinça. Tem várias atividadezinhas que ajudam com isso. Então, se você quiser, corre lá e assiste. E também, se quiser baixar uma cartilha completamente gratuita, que tem as atividades que a gente ensina nesses vídeos, é só clicar no link da cartilha aqui, que está na descrição. Beleza? Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos compartilhar, vamos ativar o sininho, vamos baixar a cartilha, vamos dar uma olhada para ver se a gente, depois de vamos deixar já na playlist para poder assistir esse vídeo que ensina atividades de inglês e música e desenvolvimento da criança. Beleza? Então, vamos falar um pouco de algumas maneiras que a gente pode usar para estimular esse movimento de pinça. Primeira coisa que a gente pode fazer é uma coisa muito prática, muito simples. Na hora da comidinha da criança, coloca pedacinhos de comida que a criança pode, de preferência pedaços de comida mais macia, né? Que a criança pode pegar com a pontinha do dedinho e comer pedaços pequenos. Nossa, isso vai ser muito legal. A criança talvez no início tenha mais dificuldade, pegue assim, mas com o tempo ela vai conseguindo usar esse movimento para pegar a comidinha. Muito simples e você pode até usar em conjunto com o processo de introduzir comida sólida para a criança, dependendo, né, de onde está a sua criança nesse processo. A nossa atividadezinha que a gente mencionou mais cedo, que a gente ensina, né, aqui no canal, My Little Bird, ela tem várias atividades que trabalham com esse movimento de pinça e uma dessas envolve a musiquinha do inglês, do Little Bird, que gosta de comer, tudo em inglês, tá? E que usa essa atividade, na qual você pode fazer com a criança, não só desenvolvendo esse movimento de pinça, mas também trabalhando o vocabulário do inglês. Uma outra maneira é sentar a criança, né, e colocar vários objetos de tamanhos diferentes, mas pequenos, para a criança poder manipular, para a criança poder brincar. Se é um objeto pequeno, ela vai ter que usar esse movimento para conseguir segurar. E aos poucos ela vai cada vez mais sendo capaz de fazer isso com mais eficácia. E, obviamente, como a gente falou antes também, tem que ficar de olho nessa atividade para a criança não pegar o objeto e engolir.
Esses objetos pequenos, eles também podem ser manuseados em outras atividades que você pode fazer junto com a sua criança. Principalmente atividades musicais, que além de estar estimulando isso, também está trabalhando com a motricidade da criança, porque ela está trabalhando ritmo e movimento. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, que fala da importância de usar ritmo e movimento e todos os benefícios que isso traz para o cérebro da criança. Tudo, é muita coisa boa que vem em fazer isso. E você pode usar isso em conjunto com desenvolver um movimento de pinça. Você pode segurar objetos com a sua criança como palitos, colheres, canetinhas, e você pode usar eles como tamborzinhos, como baquetinhas, enquanto você canta uma música. Na atividade do My Little Bird, você também pode fazer, também mostra maneiras de como você fazer cantando e usando um objetinho, alguma coisa com o ritmo da música, também desenvolvendo esse movimento de pinça. O movimento de pinça, ele é muito fundamental no processo de desenvolvimento da criança. Muito. Quando a criança consegue manusear objetos com mais precisão, muitas possibilidades se abrem para essa criança. Através da habilidade de fazer isso, a criança consegue continuar esse desenvolvimento na sua motricidade, principalmente na sua motricidade fina, de uma maneira cada vez mais avançada. Ela também consegue ser capaz de realizar atividades como encaixar figuras geométricas no buraquinho, sabe? Essas brincadeiras que requerem esse movimento um pouco mais delicado. E atividades assim que não só trabalham com a motricidade fina, mas trabalham com a lógica, com a orientação espacial, entre várias outras coisas. Se você está estimulando isso na criança, a criança vai crescendo nesse aspecto, ela também consegue aprimorar mais a sua coordenação óculo-manual. A gente mencionou essa coordenação óculo-manual num vídeo anterior. Ela vai ser muito imprescindível para realizar atividades que requerem a coordenação dos olhos e das mãos. São atividades como escrever, abrir a fechadura da porta, atividade simples, não é digitar no computador, ou até mesmo coisas mais complexas, mais importantes, como realizar uma cirurgia, manipular elementos químicos de precisão no laboratório. Então, coisas pequenininhas assim vão levar a coisas grandes no futuro. E o mais importante é que, desenvolvendo essa atividade, a criança abre inúmeras possibilidades de explorar o mundo à sua volta. E como a gente falou também no início desse vídeo, de desenvolver a sua independência. Então, começa hoje a investir nesse desenvolvimento do seu bebê. Esse pode ser um presente maravilhoso que você está dando para ele, um dos presentes mais maravilhosos que você pode oferecer para sua criança. E aí? Você curtiu esse vídeo? Aprendeu coisa legal aqui, coisa nova que você não sabia? Deu vontade de, agora eu quero ir lá trabalhar nesse aspecto do desenvolvimento da minha criança, eu quero investir nisso, quero aprender essas atividades nas quais eu possa, fazer em casa mesmo, sem sair de casa, e estimular isso na minha criança. Cara, se você gostou, então, por favor, deixa um like aqui, compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal e, por favor, se tiver qualquer pergunta, escreve aqui nos comentários. Qualquer objeção, inclusive, a gente gosta muito de ouvir o que você tem a dizer, ajuda muito a gente a crescer, a aprender e saber o que continuar compartilhando de valor para você. E segue a gente também no canal nosso, na página nossa do Instagram, o link a gente também está deixando aqui na descrição. E também, como falamos antes, não perde a oportunidade de baixar a cartilha com as atividades que vão te ensinar como iniciar a sua criança no inglês através da música e, além de ter esses benefícios da linguagem, você também vai ter todos esses outros benefícios que a gente citou no vídeo de hoje. Então, baixa essa cartilha, clica no link aqui da descrição, assiste nossos outros vídeos,
aqui do canal que ensinam essas atividades. E obrigada por assistir. Até a próxima.